As luzes sobre o Han refletiam como um espelho raso, belo, frio e capaz de ocultar o que estava abaixo. Kang Jun-ho caminhava pela janela do seu alto escritório e olhava a cidade sem realmente vê-la. Era hábito, modo de sobrevivência. Ele havia aprendido a transformar medo em ordem, dor em planilhas, traição em protocolos. A Kang Legacy não era apenas uma empresa, era o lugar onde ele reconstruíra a própria vida depois do ato que quase a destruiu. E ele protegia aquele território como quem guarda ossos antigos, com desprezo por fragilidade e reverência por controle. Park Soo-jin entrou no prédio numa manhã cinzenta de novembro, com um pacote de pastas e uma calma que parecia não combinar com o resto das pessoas apressadas. Tinha 25 anos, olhos que guardavam uma melancolia educada e uma presença que não exigia atenção, apenas a aceitava quando lhe era oferecida. O currículo dela era impecável, o que não constava em papel era um dom discreto, nascido de uma proximidade que, sem que ela entendesse por completo, às vezes transformava pensamentos alheios em imagens em sua mente. Aquela habilidade só surgia quando a pessoa estava perto, um sopro, um átimo, e era mais sensação do que voz. Soo-jin não usava a palavra telepatia, chamava aquilo de empatia ampliada e tentava ignorar quando vinha. O primeiro alerta aconteceu no porto de Busan, onde containers cochichavam segredos em código e selos eram tratados como votos. Jun-ho havia despachado uma carga valiosa e os relatórios mostravam tudo limpo, manifestes corretos, lacres selados, rotas definidas. Ainda assim, no momento em que Soo-jin passou por trás do balcão da sala de despacho, entrou na cabeça dele uma imagem breve e precisa, uma etiqueta rasgada, um número faltando, o cheiro metálico de óleo misturado com água salgada. Não era sua mente, era uma intuição que perfurou sua calma controlada. Antes que pudesse questionar, ela se aproximou e com a voz baixa disse: "Verifique o container 47B. O lacre não corresponde ao registro." Ele ordenou a inspeção. Encontraram mercadoria subdeclarada, componentes que poderiam passar despercebidos e causar multas milionárias. O nome Kang Legacy não seria manchado pelo erro, não naquele dia. A decisão de Jun-ho salvou milhões. No trajeto de volta ao prédio, uma parte dele agradeceu em silêncio. Outra parte, mais antiga e mais viva, ficou inquieta. Por que a nova assistente sabia coisas que ninguém mais via? O incidente serviu como aviso. Soo-jin vinha para ficar. Ela se instalou na sala de logística, onde luzes fluorescentes acentuavam a palidez da cidade além do vidro. Jun-ho observava de longe, medindo, anotando. A cada novo caso em que a jovem apontava um detalhe que seus relatórios não mostravam, uma relação ambígua se formava entre ambos. Gratidão por um lado, suspeita pelo outro. Ele precisava de competência, mas temia dependência. Havia uma linha invisível entre confiar e ser traído. Para Jun-ho, essa linha era quase um mapa de campo minado. Se a cidade e suas luzes eram metáfora, o interior do prédio era palco de pequenos choques, selos violados, manifestes alterados, entregas que chegavam com menos do que deveriam. Em 2 semanas, Soo-jin evitou 3 fraudes que somadas dariam prejuízo suficiente para incomodar investidores. Em cada caso, ela apontava para detalhes que escapavam a olhos treinados, números que não batiam, lacres com desgaste diferente, documentos digitados em horários que não condiziam com as rotinas do porto. Mas ela também tinha modos sutis de agir. Não se gabava, não procurava aplausos. Quando trabalhavam lado a lado, Jun-ho sentia pela primeira vez em muito tempo pequenos estilhaços de humanidade que não sabia como administrar. Havia uma segunda sensação que o perturbava. Naqueles momentos de proximidade, pensamentos e imagens invadiam sua mente de forma quase inaudível. Um sopro de imagética que lhe entregava certezas repentinas. Às vezes, era a visão de um selo partido. Noutras, era um rosto em sombra, uma voz apagada num corredor. Nunca era completo, nunca substituía a investigação, mas funcionava como alerta, como um farol que brilhava por instantes e logo se apagava. Quando percebeu esse padrão, Jun-ho mudou o tom das perguntas. Deixou de ser apenas o chefe distante e passou a observar as reações de Soo-jin como se ela fosse uma variável a ser testada. Ela suportava a vigilância com a mesma tolice da sua lealdade. Em poucas noites, Jun-ho a viu abandonar o escritório tarde, a cabeça inclinada sobre planilhas, os dedos coçando anotações.
Ela deixava bilhetes contidos ao lado dos manifestes, e às vezes trazia cafezinho, uma tentativa gentil de diminuir a distância. Você não precisa aprovar nada, disse-lhe certa vez na sala vazia, mais para si do que para ela. Sujin apenas sorriu, com a tristeza de quem conhece a impossibilidade de apagar histórias antigas. Era impossível, no entanto, manter o equilíbrio quando alguém planta uma semente de desconfiança à distância. Uma ligação anônima chegou numa noite chuvosa. A voz disse 2 palavras e foi suficiente. Olhe para dentro. A frase reabriu uma ferida que Jun-ho guardara com rigor cirúrgico. Lembranças de um sócio que desviara cargas, de contratos assinados com caneta trêmula, de autoridades consultadas em desalento. O nome do traidor daquela época pairava como nuvem escura, e quando o telefonema terminou, Jun-ho soube que estava diante de algo maior do que um esquema isolado. Era como se alguém tivesse reativado a conspiração que quase o destruiu anos antes. A acusação veio rápido, não por palavras ditas, mas por gestos. Em uma tarde no depósito, quando os rostos dos trabalhadores refletiam a poeira e o cansaço, Jun-ho encontrou um manifesto com alterações sutis, nomes trocados, números arredondados. Ele viu a assinatura de um dos gerentes que há muito tempo demonstrava fidelidade exagerada ao tio dele, Kang Min-sek, homem cuja ambição parecia ter o brilho frio de ferro. Jun-ho sentiu a fúria que conhecia bem, não permitia traidores dentro do próprio sangue. Olhou para Sujin, cuja expressão para ele foi sempre uma máscara indecifrável, e fez a pergunta que vinha engasgada em sua garganta. Você sabia disso e não me contou? Ela negou com força, os olhos inundados. A negação, para quem o conhecia, poderia ser motivo de consolo, mas havia algo mais. Naquele momento, a conexão mental que às vezes os unia cedeu espaço a uma torrente de imagens esmagadoras. A casa de campo, na periferia onde Sujin crescera, um homem de ombros rígidos batendo com a mão numa mesa, papéis rasgados jogados no fogo. Era como se por um instante Jun-ho tivesse acesso aos seus medos mais íntimos. Ele interpretou mal. Considerou que aquilo pudesse ser uma manipulação. A intimidade repentina o deixou vulnerável e, em vez de buscar provas, acusou. O carro cortou a chuva na estrada que levava à casa de campo da família Kang. A tempestade parecia escorrer da própria atmosfera, trovões encobrindo pensamentos, vento desalinhando lembranças. Jun-ho levava Sujin para um confronto íntimo, sob o pretexto de obter respostas. Ela, hesitante, concordou. Lá, diante da lareira que lançava luz quente sobre retratos empoeirados, as defesas começaram a cair em frangalhos. Sujin falou do pai, um homem acusado anos antes por fraudes que não cometera, jogado na prisão por provas forjadas. Disse que o nome dele fora usado por quem queria se aproximar dos segredos da Kang Legacy. Falou sobre Kang Min-sek, o tio do CEO, cuja ambição parecia atravessar gerações. No meio da chuva, com cheiro de terra molhada vindo pela janela entreaberta, Sujin contou como sua família fora esmagada, registros desaparecidos, testemunhos comprados, promessas vazias. Ela mostrava uma força que vinha do alívio de finalmente contar. A verdade, pesando como chumbo, começou a revelar facetas que Jun-ho não conhecia. Houve também um momento em que a telepatia se manifestou de novo, mas dessa vez sem enganos. Não era manipulação, era sobrecarga emocional. Jun-ho sentiu imagens dela criança, segurando um documento que talvez tivesse salvado sua família se alguém tivesse acreditado. Ele viu com clareza a verdade de sua voz. A acusação se transformou em remorso. Naquele fim de semana, entre lenha crepitante e chuva lá fora, as palavras transformaram-se em um plano. Não seria suficiente admitir erro, era preciso evidência. Eles precisavam de provas que resistissem a tribunais, olhos de investidores e manchetes cruéis. A empatia de Sujin, suas intuições, não bastariam sem registros tangíveis, manifestos verdadeiros, logs do porto, gravações que pudessem ligar os importadores corruptos ao tio. Decidiram trabalhar juntos. A estratégia deles combinou a paciência fria de Jun-ho com a sensibilidade investigativa de Sujin. Retornaram à cidade com intenções claras. A primeira etapa foi mapear os manifestes, comparar versões, checar horários de saída, identificar pontos de inconsistência nos sistemas portuários. Sujin penetrou no universo de números e rotas com uma fome de quem procura justiça. Em conjunto, seguiram os rastros digitais e físicos dos contêineres. Pediram a colaboração de um antigo aliado na alfândega, um homem chamado Park Jae-min, cuja ética havia sido testada ao longo dos anos, mas que ainda nutria respeito por Jun-ho. Jae-min acessou logs e telemetrias.
Havia registros de abertura indevida em horários noturnos de contêineres que não batiam com as fichas oficiais. Esse conjunto de dados levou a câmeras de segurança estrategicamente posicionadas no porto. Em uma noite de chuva, o álibi do tio começou a ruir. Filmagens mostravam um caminhão autorizado, com um selo trocado, sendo carregado por funcionários que faziam parte de uma teia de subornos. Não era apenas um ato isolado, havia uma repetição de padrões que juntos formavam um caso sólido. Eles também encontraram um número de telefone, uma linha usada por um dos importadores para orientações durante as operações ilícitas. As gravações de chamadas, anexadas aos manifestes alterados e aos vídeos, criaram um feixe de provas capaz de resistir à contestação. Mas pistas não derrubavam um nome, e Kang Min-seok era sagaz. Ele respondia com silêncio e influências. Por isso, Jun-ho precisou agir com observariedade. Convocou reuniões discretas, alinhou depoimentos de testemunhas que antes haviam sido coagidas e garantiu que nenhuma informação vazasse para que o tio descobrisse o movimento. A cada dia, a relação entre o CEO e a assistente se aproximava de um novo patamar. Já não era puramente utilitária. Havia um tecido afetivo que se costurava entre o medo e a esperança. A construção do caso ganhou um golpe decisivo quando encontraram uma sequência de e-mails trocados entre a gerência corrupta e uma transportadora registrada em nome de uma empresa fachada do tio. Os documentos estavam escondidos atrás de camadas de criptografia e anexos nomeados com termos banais. Foi preciso uma noite inteira para descriptografar. Quando a última mensagem foi exibida na tela, o rosto de Jun-ho ficou tão pálido quanto a luz do monitor. A conversa detalhava pagamentos, promessas e instruções específicas. O tio não era apenas beneficiário, era o arquiteto. Quando a cadeira do jogo foi finalmente virada, a exposição precisava ser feita com timing perfeito. Eles esperaram pelo dia da Assembleia Geral da Kang Legacy, onde os acionistas se reuniriam para discutir estratégias futuras e, sem sabê-lo, testemunhar a queda de alguém que se escondia entre laços familiares. Jun-ho preparou uma apresentação concisa, manifestes alterados, vídeos do porto, logs, gravações de chamadas, e-mails. Sujin ficou ao lado dele, não mais como assistente submissa, mas como parceira que conhecia cada ponto da investigação. Havia tremor na voz dele, não por medo do que ia revelar, mas por medo do que revelaria sobre si mesmo, que confiara e fora traído por sangue, e que permitira que a sede de poder de seu tio quase devorasse tudo. A reunião começou com formalidade, rostos impenetráveis, corretores e jornalistas presentes. Jun-ho abriu uma pasta com documentos que não podiam ser negados. Quando exibiu as gravações, as conversas suplantaram as defesas. As reações foram imediatas. Choque, sussurros, olhos que não sabiam se voltavam para a família ou para o cargo. Kang Min-seok tentou racionalizar, mas as provas eram como um mapa claro. Articulação, pagamentos, beneficiários. A alfândega, já envolvida secretamente pela investigação, enviou agentes que haviam coordenado a apreensão de provas no porto. No mesmo dia, com mandados em mãos, a polícia fez as conduções necessárias. A repercussão foi pública e rápida. O tio fora preso e os importadores corruptos viram seus nomes expostos sob luz crua. A queda do antagonista não veio como espetáculo de vingança, veio como um restabelecer da ordem. A justiça percorreu seu caminho em documentos e audiências. Não foi milagrosa. A empresa passou por auditorias e reparos reputacionais. Investidores avaliaram riscos e permaneceram cautelosos, mas estavam dispostos a acreditar numa liderança que assumia erros e os corrigia. Jun-ho perdeu noites, revisou contratos, compareceu a depoimentos e, no processo, deixou cair peças de sua fortaleza pessoal. Em público, fez uma defesa que não excluía a responsabilidade da corporação. Em particular, protegeu Sujin antes que a imprensa criasse narrativas. Aquela defesa pública, um gesto que muitos interpretaram como proteção por interesse, era, na verdade, um reconhecimento íntimo. Na Assembleia, ele declarou: erros existem e pessoas para corrigi-los também. Sem aquilo, não há legado digno. Ele falou de processos, de transparência e de como uma empresa precisa de verdadeiros guardiões, não de sombras familiares. No fim, segurou a mão de Sujin bravemente, diante de todos, como quem planta uma semente no meio de uma praça lotada. Alguns choraram, outros aplaudiram. Na imprensa, manchetes tentaram dissolver a complexidade em frases simples, mas a narrativa real persistia entre aqueles que haviam visto a verdade. O tempo, de forma paciente, foi selando as rachaduras. A Kang Legacy começou a aparar as arestas internas. Novos protocolos, rotinas de verificação, um código de conduta que faria antigos malfeitos parecer obsoletos.
investidores perceberam que a empresa reagira com firmeza. Para Jun-ho ainda havia passos a dar: reparar relações familiares, enfrentar culpas e se permitir reconstruir laços quebrados. Soo-jin, por seu turno, viu o nome do pai ser limpo aos poucos, com registros que atualizavam antigas sentenças e testemunhos que mudavam de rumo quando confrontados com provas incontestáveis. No entanto, talvez a transformação mais notável não estivesse nas planilhas nem nas manchetes, mas no modo como Jun-ho começou a aceitar a presença humana ao seu redor. Ele aprendeu a ouvir, não apenas relatórios, mas revelações pequenas, risos tímidos, pausas que pediam compreensão, toques que pediam perdão. Em noites em que a cidade parecia dormir, ele caminhava pela varanda e lembrava das imagens que o haviam atormentado, até que, com o tempo, viu nelas lições e não apenas feridas. O medo que antes o afastava das pessoas reduziu-se pela convivência e por atos de responsabilidade partilhada. A relação entre os dois evoluiu com delicadeza e sem pressa. Houve cenas íntimas que não exigiram palavras. Um café preparado quando o trabalho se estendia a madrugada adentro, um cobertor emprestado quando a insônia o consumia, um olhar que dizia aqui. Em uma tarde de primavera, quando as cerejeiras da sede soltavam pétalas como promessas cor-de-rosa, Jun-ho levou Soo-jin ao jardim da empresa. Entre as flores que pareciam sussurrar continuidade, ele a surpreendeu com uma caixa pequena. Dentro, um anel de jade, algo que em sua família simbolizava proteção e renovação. Ele não se ajoelhou por necessidade de drama, ajoelhou-se porque queria converter o que havia sido medo em escolha. Eu quebrei minhas próprias regras por você, disse ele com a voz contida. Não porque preciso de alguém para salvar a empresa, mas porque aprendi a confiar em quem luta conosco. Ela riu, um som que era mistura de alívio e incredulidade. Aceitou o anel com dedos que tremiam, não por fraqueza, mas por um reconhecimento de que o futuro finalmente poderia ser compartilhado. Naquele gesto havia reparação, dele para ela, e de forma mais ampla, para as duas famílias marcadas por traições passadas. A proposta foi simples e sem alarde, um convite a construir uma vida que honrasse lealdade e verdade. O final público dessa história teve sua própria suavidade dramática. Em uma coletiva para investidores e imprensa, Jun-ho apresentou um plano de governança renovado e discretamente anunciou a intenção de formalizar uma parceria que ia além de títulos. As câmeras captaram olhares cúmplices. Havia quem dizia que era um movimento estratégico e quem via por trás da formalidade um encontro entre duas pessoas que se escolheram. Meses depois, um exame simples confirmou um novo capítulo. Soo-jin anunciou uma gravidez numa cerimônia íntima, celebrada com funcionários que testemunharam a queda do tio e o renascer da empresa. A notícia circulou, e dessa vez a imprensa não teve ânimo para surgir sensacionalismo. O enredo era de reconstrução. Anos depois, as cenas bucólicas voltaram como redenção. Uma casa com vista para o rio Han, agora mais tranquila do que o antigo escritório, tinha um jardim onde a criança corria entre pétalas de cerejeira. A Kang Legacy prosperava com regras claras e uma liderança que aprendera, por meio da dor, a cuidar da confiança como se cuidasse de algo vivo. Jun-ho e Soo-jin caminhavam juntos, não como personagens selados em papéis imutáveis, mas como dois humanos que aprenderam a refazer laços. Ainda havia lembranças. Às vezes, quando a noite afundava e as lâmpadas desenhavam sombras no quarto, Jun-ho lembrava do telefone anônimo, da traição que quase levou tudo embora, e sentia gratidão por ter encontrado, dentro da tempestade, um motivo para recomeçar. E Soo-jin, que antes carregara o fardo de um pai acusado, agora contava histórias a crianças sobre como a honestidade e a coragem podiam mudar destinos. A telepatia, que servira como fio narrativo entre eles, nunca se tornou explicação para tudo. Em algumas manhãs, Soo-jin ainda fechava os olhos e sentia imagens estranhas que pertenciam a outros. Usava aquilo com cautela, e Jun-ho aprendeu a confiar mais nas evidências do que em presságios. Havia respeitosamente um acordo tácito. A intuição ajudava a levantar hipóteses, a investigação provava. Era um equilíbrio que, no fim, dava a cada um seu papel e sua dignidade. Quando a traição veio de dentro, a empresa quase sucumbiu. Mas a resposta não foi vingança incontrolada, foi trabalho árduo, paciência para reunir provas e coragem para confrontar o próprio sangue. A restauração não excluiu dor, mas redirecionou-a para a criação, de processos mais robustos, de relacionamentos mais sinceros, de um lar onde um anel de jade simbolizava algo maior do que riqueza. Significava proteção,
continuidade e a escolha de confiar outra vez. Se essa história mexeu com você, inscreva-se para ouvir mais narrativas assim. As luzes do rio Han continuaram a brilhar, agora refletindo uma família que aprendeu a viver com as cicatrizes, em vez de escondê-las. O legado da Kang Legacy seguiu, com novas políticas, novos rostos e a lembrança de que nada é invulnerável ao erro humano. A justiça fizera seu trabalho, a reputação, pouco a pouco, foi reconstruída, e entre as pilhas de documentos limpos havia sempre aquele anel de jade, guardado numa caixinha que lembrava o lugar onde confiança e amor se encontraram. Ao fim, a pergunta que ficava não era sobre quem traiu, mas sobre quem permaneceu. E a resposta silenciosa e firme estava nos pequenos atos. Uma investigação feita com honestidade, uma mão estendida quando alguém tremia, um pedido que não exigia imediata entrega, apenas uma promessa de caminhar junto. Com o tempo, os sussurros do porto foram apagados por risos no jardim. As manchetes deu lugar a histórias contadas à mesa. A traição viera de dentro, mas foi a escolha de permanecer que transformou tudo. Conte nos comentários qual momento dessa história mais tocou você e compartilhe com alguém que precisa ouvir que confiança pode ser reconstruída. Inscreva-se para mais histórias dramáticas e reconciliações que renovam legados.